Nós já reagimos aos vídeos do MrBeast e ao ChatGPT respondendo questões médicas. Hoje vamos para o mundo dos filmes. E como um colega médico, vamos reagir ao filme do Doutor Estranho. Tem muitas cenas médicas legais que podemos discutir. Eu sei que se os produtores quisessem ter sido 100% certeiros, eles teriam condições. Mas para contar a história da melhor maneira possível, eles tiveram que fazer algumas adaptações. Então não fiquem com raiva de mim se eu fizer algumas críticas. Eu também sou um nerd de carteirinha e adoro os filmes da Marvel. Meu nome é Matheus Vieira e eu sou o seu Doctor. Boa lavagem das mãos. Você consegue perceber como ele deixa a água escorrer da ponta dos dedos para o cotovelo? É algo bem sutil, mas bastante importante, porque você quer deixar suas mãos e dedos o mais limpo possível. A lavagem das mãos nunca vai ser 100%, sempre vai ter um pouco de bactéria da sua pele. Então você não quer que as gotas escorram para os seus dedos, levando essas bactérias do seu braço e do seu cotovelo para a ponta dos dedos. Você deixa as mãos para cima para que as gotas escorram pelo cotovelo. É um detalhe pequeno, mas bem feito. Hoje em dia nós não colocamos a mão através das mangas desse jeito. Até alguns anos fazíamos assim. Hoje em dia nós deixamos as mãos dentro das mangas e colocamos as luvas por cima, para aí então passarmos a mão para fora das mangas. Novamente, para tentarmos deixar nossas mãos o mais limpo possível. Não, tava indo tão bem. Isso é algo que jamais podemos fazer. Se alguém vir você fazendo isso, pode ter certeza que ele vai mandar você se escovar novamente. Porque sua máscara, seu gorro, seu rosto, seu pijama cirúrgico por baixo não estão estéreis. Você tem que colocar a máscara e o gorro antes de começar a se escovar. Senão você bota a perder todo o seu processo de lavagem das mãos. As mãos pra cima desse jeito é como se fica dentro da sala de cirurgia. Você não quer correr o risco de bater em nada e contaminar suas luvas ou capotes. Você pode estar se perguntando o porquê de tanta minuciosidade. Nas cirurgias, a infecção é uma das maiores complicações pós-operatória. Acredite ou não, isso é totalmente realista. Claro, depende de cada equipe, mas ouvir música durante a cirurgia é bem normal. Às vezes, quando se está em algum momento crítico, pede-se para fazer silêncio total. Mas no geral, o ambiente precisa ser agradável para a equipe. O que é? Ferimento à bala. Impressionante tê-lo mantido vivo. Minha apneia falhou no teste de reflexos para morte encefálica. Eu acho que encontrei o seu problema, doutora Palmer. Deixou uma bala na cabeça dele. Beleza, esse paciente tem um projétil em seu tronco medular e está em apneia. Esse é o termo que usamos quando alguém não está respirando. O tronco medular é onde todas as nossas funções involuntárias são controladas. Nossa respiração, nosso batimento cardíaco, nosso sistema digestivo. Então ele deve estar pensando que o projétil está comprimindo o centro da respiração e o paciente não está respirando. Ou eu estou só viajando e não é nada disso. Vamos ver. Espera. Coleta de órgãos, ele é doador. Calma aí, eu não concordei com isso. Não preciso que concorde, já declaramos morte cerebral. Prematuramente, ele precisa de uma craniotomia suboccipital. Eles precisam preparar o paciente para uma craniotomia suboccipital. Muita gente pergunta, como vocês se lembram de todos esses nomes difíceis? Na maioria das vezes a gente consegue quebrar eles em partes. Deixa eu te mostrar. Craniotomia suboccipital. Crânio é de crânio. Tomia é de corte. Todo corte que fazemos podemos terminá-lo com tomia. Sub é de abaixo e occipital é relacionado com os ossos do crânio. Aqui, o seu crânio é composto por 8 ossos nessa parte redonda. 14 ossos faciais que são todos fundidos, com exceção da mandíbula. Este osso aqui atrás é chamado de occipital. Você pode sentir em si mesmo tocando essa pontinha aqui. Agora que sabemos do osso que estamos falando, craniotomia significa fazer uma incisão no crânio. Suboccipital embaixo do osso occipital. Nesse caso, para ter acesso ao tronco medular para retirar o projétil. Eu vou deixar você operar um cara morto. O que vi aqui? Uma bala? Uma bala perfeita. Fortalecem elas misturando chumbo com antimônio. Um metal tóxico. E quando entra em contato com o fluido cerebroespinal? Age rápido, desligando o sistema nervoso central. Vamos logo. O paciente não morreu, está morrendo. Beleza, então não é tanto o fato do projétil estar comprimindo algo, mas que os metais estão intoxicando o paciente e impedindo que os órgãos funcionem. Podemos dizer que possa acontecer, mas é o direito da licença poética, né? É mais normal que estivéssemos preocupados com um sangramento, uma compressão, do que uma intoxicação por metais pesados. Mas estamos lidando com magos e feiticeiros, então vamos deixar passar essa. Valeu. Orientação por imagem já. Não dá tempo para isso. Não consegue fazer as cegas. A doutora Palmer falou em exames de imagem. São os exames que são feitos durante a cirurgia para guiar o procedimento, como tomografias e ressonâncias. Por sinal,
Bota aqui nos comentários se você sabe por que ele não pode ter feito uma ressonância nesse caso. No próximo vídeo eu explico e quero ver aqui quem acertou. Esses exames ajudam a lesionar o mínimo de tecido sadio possível, e alguns deles podem ser feitos durante a cirurgia, como ela solicitou. Só que leva tempo para configurar todos os aparelhos, então geralmente são usados em procedimentos eletivos, procedimentos planejados com antecedência. Aqui eles não têm tempo, porque o paciente está morrendo, então o Doutor Estranho vai mostrar suas habilidades meio que às cegas. Aqui é uma técnica de imagem muito mais simples, chamada de fluoroscopia. De forma meio grosseira, fluoroscopia é um raio-x em vídeo, só que em tempo real. Utiliza-se um contraste para ver por emissão de radiação o interior de algo, nesse caso, os vasos sanguíneos. Esse negócio redondo passando por cima é um canhão de raio-x, e ele é quem nos dá as imagens em tempo real. A grande dificuldade aqui é que a imagem é em 2 dimensões, e como é radiação, é por isso que todo mundo na sala tem que usar esse capote de chumbo, que é pesado pra caramba. Boa, mas a cirurgia não termina aí. Muitas vezes nos filmes eles mostram que retirou o projétil, a cirurgia acaba. Mas aquele objeto causou muitos danos na sua entrada e ainda tem muito trabalho para reparar todo o dano. Muitos abraços. Sempre aceito o abraço. Claro, todos nós dirigimos Lamborghinis. Billy, o que tem pra mim? Um coronel da Força Aérea de 35 anos. Esmagou a espinha em um tipo de armadura experimental. Fratura tóraco-lombar. Tá, eu poderia ajudar, assim como outras 50 pessoas. Encontra alguma coisa que vale o meu tempo. Então Billy liga e diz que um coronel da aeronáutica sofreu um acidente em uma armadura experimental. Seria o coronel Rhodes, lá em Guerra Civil. Fratura de explosão tóraco-lombar. A legenda não ficou muito fiel ao local da fratura. O que ele fala é uma mid-thoracic burst fracture. Vamos lá. Nossa coluna vertebral é feita para proteger nossa medula. Ela é composta por 4 tipos de vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais no pescoço, 12 vértebras torácicas que ficam na parte posterior da caixa torácica. Na parte inferior nós temos 5 vértebras lombares. Por fim, já na nossa pelve temos o sacro e o cóccix. Curiosamente é uma estrutura remanescente de nossas caudas. Billy falou que é uma fratura na região torácica, então sabemos que é nessa área aqui. Como é mid, de meio, centro, podemos presumir que seja entre as vértebras 5, 6, 7 e para terminar é uma burst fracture, uma fratura de explosão. É quando há uma compressão intensa dessas vértebras, onde ela literalmente explode em vários pedaços. Tem uma mulher de 68 anos com um glioma avançado no tronco encefálico. Quer que eu estrague meu histórico perfeito? Glioma avançado do cérebro. Nós categorizamos os cânceres de acordo com as células que eles afetam. Neste caso, as células da glia foram afetadas. Essas células são responsáveis por isolar, apoiar e nutrir os neurônios, fazendo parte da conexão entre os tecidos. E é por isso que um glioma avançado é muito grave. É difícil para ele, como cirurgião, saber onde o tecido afetado termina e onde o não afetado começa. Então, uma mulher de 22 anos com um implante eletrônico no cérebro para controlar a esquizofrenia que foi atingida por um raio. Isso parece interessante. Isso aí acontece o tempo todo, implantes cerebrais sendo destruídos por raio. Eu não vou saber te falar sobre isso aí, mas existem casos de pacientes que são eletrocutados por raios. No geral, se você não morrer na hora por ter passado uma corrente intensa no seu coração e mudado o ritmo dele, é bem possível que você vá sair bem. Envia pra mim o... Recebi. Anúncio de utilidade pública. O Ministério da Saúde, o Doutor Estranho e o seu Doctor advertem: não use o telefone enquanto dirige. O que eles fizeram? Aço inoxidável 11 pinos nas mãos. Múltiplos ligamentos rompidos. Danos severos nos nervos das 2 mãos. Você ficou na mesa por 11 horas. Olha esses fixadores. Cirurgias durante 11 horas ou mais são reais sim. Existem casos inclusive de se trocar a equipe no meio do procedimento para evitar a fadiga. Ele tá focando bastante em suas mãos. Até porque essa é a história do filme, né? Mas ele teve muita sorte de não ter tido nenhum outro tipo de lesão em órgãos vitais. Algo na cabeça, no tórax, no abdômen, na pelve. Se pararmos para pensar, nossas mãos são opcionais. É como o vidro elétrico no carro. Nós conseguimos viver sem elas. Diferente do nosso cérebro, os nervos periféricos têm a possibilidade de se regenerar, apesar de ser muito difícil que ele volte exatamente como era antes. É comum que se tenha dor crônica e problemas funcionais. Pra cima. Vai. Mostra sua força. Isso é inútil.
Não é inútil, tá bom? E ainda bem que eles colocaram isso aqui. Reabilitação é extremamente importante. Foi bom terem colocado isso porque é uma parte muito difícil. Você precisa de muita força física e mental para enfrentar. Envolve uma equipe multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, família, amigos, todo mundo está incluso. Avançando para a luta do Doutor Estranho com Caecilius e seus discípulos ao tentar defender um dos Sanctos, ele é esfaqueado e procura a Doutora Palmer novamente para pedir ajuda. Por favor, me leva para uma sala de operação. Só você. Pera, o que? Agora, eu não tenho tempo. O que aconteceu? Fui apunhalado. Tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é algo verdadeiro sim, mas a habilidade de diagnosticar sem alguém ter ele examinado, sem um exame, um ultrassom, mas ele é o Doutor Estranho, um mago em treinamento, futuro mago supremo. Então acho que vamos ter que aceitar, né? Que roupa é essa? Cavidade torácica vazia. O sangue está no pericárdio. O tamponamento cardíaco é uma situação grave de risco à vida. Geralmente acontece por um trauma no coração. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui está o nosso coração. E ao redor dele nós temos uma resistente camada chamada de saco pericárdio. O fato dele ser resistente é importante, pois a função dele é proteger o coração. O que vai acontecer é que esse sangue não vai conseguir empurrar o saco pericárdio. Ao invés disso, vai empurrar o coração para dentro cada vez mais, fazendo com que não consiga se encher o suficiente e nem jogar sangue para o organismo. E é assim que ele mata a pessoa. Eu sei que ele disse que queria só ela, mas num cenário de emergência médica você precisa de ajuda. A primeira coisa que ela deveria fazer é ir lá fora e pedir ajuda. Você vai precisar de outras pessoas para lhe ajudar. Se algum vingador chegar aqui agora e me pedir ajuda médica sozinho, negativo. Primeiro eu chamo ajuda. Está no pericárdio. Não. Então ele perde a consciência. Não é um bom sinal. Provavelmente o tamponamento cardíaco está ficando cada vez maior, o que faz ele não jogar sangue suficiente para o corpo e para o cérebro. Não. Steven! Vai. A doutora Palmer está preparando uma agulhinha para tentar drenar esse sangue. Mais alto. Sim, esse procedimento existe. É chamado de pericardiocentese. Pericárdio, referente ao saco pericárdio. E centese vem de puncionar. Então, pericardiocentese, puncionar o saco pericárdio, para tentar tirar o sangue dali e fazer o coração funcionar novamente. O problema é que só tirar o sangue dali não é suficiente. O sangramento continuará ativo e voltará a preencher aquele espaço. Então voltamos para aquele ponto. Ela precisa de ajuda. Um cirurgião cardíaco para conter o sangramento. Não faça o que eu acho que você vai fazer. Isso é um erro clássico dos filmes. Para representar a parada cardíaca, eles sempre colocam a assistolia, essa linha contínua. Primeiro, o tamponamento cardíaco pode sim causar uma parada cardíaca, ou então pode ter sido o chute voador espectral que causou, mas eu não entendo muito sobre isso não. De qualquer forma, existem 4 ritmos de parada cardíaca. 2 deles nós usamos o desfibrilador, 2 deles nós não usamos. E a assistolia é um desses 2 que não usamos. Em uma parada cardíaca, você precisa de toda uma equipe de pessoas lhe ajudando. Vai ficar no mínimo uma pessoa responsável pela ventilação do paciente, 2 pessoas revezando as compressões cardíacas e uma pessoa responsável por administrar as medicações. Por fim, nós queremos sim ter um desfibrilador ali do lado. Ele nos ajuda a identificar qual o ritmo da parada. Se você prestar bem atenção aqui, ele acabou de voltar para um ritmo normal. Pode ser que ele tenha voltado da parada, mas é mais provável que seja outro ritmo de parada cardíaca que chamamos de atividade elétrica sem pulso, AESP. E esse é o segundo ritmo de parada que não usamos o desfibrilador. Trocar o paciente aqui irá apenas piorar a situação. Esse esfregar das pás também é algo real, serve para espalhar bem o gel condutor, mas hoje em dia os desfibriladores mais modernos usam adesivos que são colocados no tórax do paciente e ficam lá por todo o procedimento de reanimação. Aqui no Brasil é mais comum de vermos isso apenas nos DEAs, aqueles aparelhos amarelo ou vermelho que vemos nas paredes de alguns estabelecimentos, são os desfibriladores externos automáticos. Isso aqui não acontece, tá? Depois de uma parada cardíaca, seu corpo está exausto. Seus órgãos passaram por um bom tempo sem receber os suprimentos de oxigênio necessário. Demora um tempo para tudo voltar ao normal. Você vai ficar inconsciente por um bom tempo. Depois de uma parada cardíaca, sempre levaremos o paciente para UTI para monitoramento e suporte. Além disso, o coração voltou a bater, mas o problema inicial de sangramento ainda existe. Então ele ainda precisa de uma intervenção cirúrgica.
Tá zoando comigo. Ai, mas essa... Ela não está fibrilando, está com o miocárdio atordoado. Neurogênico? É. A doutora Palmer pergunta se é neurogênica. Neuro significa que é qualquer coisa relacionada ao cérebro ou sistema nervoso. E gênica significa a origem. Basicamente, ela tá perguntando se a causa vem da cabeça. Nick. Tem que aliviar a pressão no cérebro. Qualquer lesão no seu cérebro, um dos problemas imediatos é o sangramento. O grande problema é que seu cérebro está dentro de um crânio, e o crânio ele não expande. Então qualquer sangramento, qualquer edema vai aumentar a pressão ali dentro, que pode apertar todas as estruturas encefálicas. Pior ainda, se a pressão for muito grande, todo o cérebro pode ser empurrado para fora do crânio. Nós chamamos de herniação cerebral. Esse aqui é o maior forame do crânio, chamamos de forame magno. É por onde a sua medula passa. E se o cérebro começar a passar por aqui, ele pode cortar o suprimento sanguíneo e é algo fatal. Continua, rápido. Estamos perdendo! Temos que aumentar o oxigênio. Preciso do carrinho! As pupilas dilataram. Sem reflexos, não tem atividade cerebral. Vamos lá, mais uma parada cardíaca, mas dessa vez está diferente. Temos toda uma equipe ao redor. Podemos ver que a doutora Palmer está nas compressões torácicas. Lembra do que eu digo, né? Massagem cardíaca, massagem cardíaca, massagem cardíaca. Ela pede pelo carrinho de parada. Agora sim, está se conduzindo de forma bem mais real. Alguém fala, pupilas dilatadas. Isso é um sinal de preocupação. Quer dizer que o cérebro não está conseguindo mandar sinais para os olhos. Não quer dizer que está em morte cerebral ainda, mas está indo nessa direção. É isso aí, assistimos todas as cenas médicas de Doutor Estranho. Como vimos, o filme toma muitas liberdades artísticas, mas muita coisa também foi feita de forma fiel à realidade. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, bota o joinha pra baixo. Mas se ficou até aqui, não é possível que não tenha gostado, né? Eu esqueci de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários se eu tiver deixado passar algo. Você tem uma opinião diferente? Bota aqui nos comentários também. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Gonna help you understand I'm here to fulfill